O silêncio daquela casa era pesado desde que a esposa do empresário havia partido, como se cada parede ainda guardasse ecos de uma felicidade que não voltaria mais. Ele caminhava pelos corredores amplos com passos lentos, quase sem direção, evitando olhar para os retratos que ainda estavam espalhados pela sala. Os 2 bebês, tão pequenos e frágeis, eram agora toda a sua responsabilidade, mas ele se sentia completamente despreparado. Nunca havia imaginado que a vida pudesse mudar de forma tão brusca. Antes, tudo parecia sob controle, negócios bem-sucedidos, uma família feliz, planos para o futuro. Agora, ele mal conseguia passar por uma noite inteira sem se sentir derrotado. As madrugadas eram as mais difíceis. O choro dos bebês ecoava pela casa como um lembrete constante de que eles precisavam dele, mas ele simplesmente não sabia o que fazer. Tentava pegá-los no colo, balançá-los com cuidado, falar palavras suaves que ele mesmo não acreditava. Às vezes, um deles se acalmava por alguns minutos, mas logo o outro começava a chorar, e ele se via perdido novamente, preso em um ciclo de frustração e culpa. Em certos momentos, sentava-se no chão, segurando um dos filhos, enquanto o outro chorava no berço, e sentia os olhos se encherem de lágrimas. Ele, um homem acostumado a resolver problemas complexos no mundo dos negócios, agora se via incapaz de lidar com o básico da própria vida. Durante o dia, tentava manter uma aparência de normalidade. Vestia-se bem, atendia ligações, assinava documentos, mas sua mente estava sempre distante. Os funcionários percebiam que algo estava errado, mas ninguém ousava comentar. Ele mesmo evitava falar sobre o assunto, como se colocar a dor em palavras pudesse torná-la ainda mais real. No entanto, ao voltar para casa, toda a fachada desmoronava. O cheiro dos bebês, o som suave da respiração deles, e até mesmo o silêncio entre um choro e outro eram suficientes para trazer de volta a ausência que ele tanto tentava ignorar. Foi em uma dessas noites particularmente difíceis que ele percebeu que não podia continuar assim. Um dos bebês chorava sem parar há quase 1 hora, enquanto o outro dormia inquieto. Ele já havia tentado de tudo que conhecia, ou pelo menos achava que conhecia, e nada parecia funcionar. O cansaço pesava em seus olhos, e suas mãos tremiam levemente enquanto segurava o pequeno corpo que dependia dele. Foi então que, pela primeira vez, admitiu para si mesmo algo que vinha evitando: ele precisava de ajuda. A decisão não foi fácil. Parte dele sentia que estava falhando como pai ao considerar trazer alguém de fora para cuidar dos próprios filhos. Mas outra parte, mais racional e cansada, entendia que continuar daquele jeito seria ainda pior. Na manhã seguinte, após uma noite praticamente em claro, ele fez algumas ligações. Sua voz soava firme, como sempre fora nos negócios, mas por dentro havia uma mistura de vergonha e esperança. Enquanto aguardava a chegada da pessoa que viria ajudá-lo, ele olhava para os bebês dormindo lado a lado no berço. Pela primeira vez em dias, eles estavam em silêncio, com rostos tranquilos, completamente alheios à tempestade emocional que tomava conta do pai. Ele se aproximou devagar, observando cada detalhe, as pequenas mãos, a respiração leve, a inocência pura. Um sentimento inesperado surgiu em seu peito, algo entre amor profundo e medo absoluto. Ele sabia que precisava ser forte por eles, mas também começava a entender que força não significava fazer tudo sozinho. Quando a campainha tocou, ele demorou alguns segundos para reagir. Ficou parado, como se aquele simples som representasse uma mudança maior do que estava preparado para enfrentar. Respirou fundo, passou a mão pelo rosto cansado e caminhou até a porta. Ao abri-la, não sabia exatamente o que esperar, mas tinha certeza de uma coisa: aquele momento marcava o início de algo novo, mesmo que ele ainda não soubesse se seria para melhor. Quando abriu a porta, encontrou uma mulher de aparência simples, vestida de forma discreta, com os cabelos presos e um olhar sereno que contrastava com o caos que ele sentia por dentro. Ela se apresentou com uma voz suave, mas segura, e ele apenas assentiu, dando espaço para que entrasse. Não houve formalidades longas nem perguntas excessivas naquele primeiro momento.
Ele estava cansado demais para isso, e, de alguma forma, ela pareceu perceber. Apenas observou o ambiente ao redor, como se estivesse absorvendo cada detalhe da casa e da situação. Assim que cruzou a sala, o choro de um dos bebês começou novamente, quebrando o breve silêncio. O empresário deu um passo apressado na direção do quarto, mas ela o interrompeu com um gesto gentil, pedindo permissão com os olhos. Ele hesitou por um segundo, como se estivesse lutando contra o próprio instinto de controlar tudo, mas acabou concordando com um leve aceno. Foi a primeira vez que ele deixou alguém desconhecido se aproximar de seus filhos sem interferir. Ela entrou no quarto com calma, sem pressa, e se aproximou do berço. O bebê chorava com intensidade, o rostinho vermelho, as mãos pequenas agitadas no ar. Com movimentos cuidadosos, ela o pegou no colo, apoiando a cabeça com firmeza e segurança. Não disse nada no início, apenas começou a balançá-lo suavemente, em um ritmo constante e tranquilo. Em poucos segundos, o choro começou a diminuir, transformando-se em pequenos soluços até desaparecer por completo. O empresário, que observava da porta, ficou imóvel, como se não acreditasse no que estava vendo. Aquilo não era apenas habilidade, era algo mais profundo, quase instintivo. Ele havia passado noites tentando acalmar aquele mesmo choro sem sucesso, e ali, diante dele, tudo parecia simples. A mulher então começou a cantar baixinho, uma melodia suave que preenchia o quarto de uma forma acolhedora. O outro bebê, que ainda dormia inquieto, se mexeu levemente, mas não acordou. Era como se a presença dela trouxesse uma paz que aquele lugar não sentia há muito tempo. Nos dias que se seguiram, a mudança foi gradual, mas evidente. Ela não tentava impor regras ou mudar tudo de uma vez. Observava, aprende a rotina, ou a falta dela, e começava a ajustar pequenos detalhes. Organizou os horários de alimentação, criou um padrão para o sono, e manteve o ambiente sempre calmo. Os bebês, que antes choravam com frequência, começaram a se acalmar mais facilmente. Dormiam por períodos mais longos e, aos poucos, passaram a sorrir mais. O empresário, no entanto, mantinha certa distância. Ele observava tudo com atenção, ainda carregando uma ponta de desconfiança. Não era sobre ela, exatamente, mas sobre o medo de depender de alguém. Mesmo assim, não podia negar os resultados. Pela primeira vez em semanas, conseguiu dormir algumas horas seguidas. Acordou assustado, como se tivesse feito algo errado, mas ao perceber que a casa estava em silêncio, sentiu um alívio que não sabia descrever. Com o passar do tempo, ele começou a fazer pequenas perguntas. Queria entender o que ela fazia de diferente, como conseguia acalmar os bebês com tanta facilidade. Ela respondia com simplicidade, sem termos complicados, explicando que cada criança tinha seu próprio ritmo e que, muitas vezes, o mais importante era transmitir segurança. Ele ouvia com atenção, absorvendo cada palavra, mesmo sem admitir completamente. Uma tarde, ao chegar mais cedo do trabalho, ele encontrou uma cena que o fez parar no meio da sala. Ela estava sentada no tapete, com os dois bebês deitados à sua frente. Brincava com eles de forma simples, usando apenas as mãos e expressões faciais. Os dois riam, um riso leve e espontâneo que ele não ouvia há muito tempo. Aquilo o atingiu de forma inesperada. Ele percebeu que não lembrava da última vez que tinha conseguido fazer seus próprios filhos rirem daquela maneira. Ficou ali, observando em silêncio, sem querer interromper. Pela primeira vez, não sentiu ciúme ou insegurança, mas algo diferente, uma mistura de gratidão e reflexão. Talvez o problema nunca tivesse sido a falta de amor, mas a forma como ele estava tentando demonstrá-lo. Talvez, sozinho, ele estivesse apenas perdido demais para encontrar o caminho. Sem perceber, deu um passo à frente, aproximando-se devagar. Um dos bebês notou sua presença e estendeu a mão pequena em sua direção. Ele hesitou por um instante, mas então se abaixou e segurou aquela mão delicada. A empregada levantou o olhar e sorriu levemente, como se dissesse, sem palavras, que ele também fazia parte daquele momento. E, naquele instante simples, algo dentro dele começou a mudar.
Os dias passaram, e o que antes parecia apenas uma ajuda temporária começou a se transformar em algo muito maior dentro daquela casa. O empresário já não era o mesmo homem perdido que caminhava sem rumo pelos corredores silenciosos. Ainda havia dor, ainda havia saudade, mas agora existia também uma nova sensação, uma espécie de equilíbrio que ele jamais imaginou recuperar tão cedo. A presença da empregada não apenas trouxe ordem à rotina dos bebês, mas também abriu espaço para que ele, aos poucos, reencontrasse seu papel como pai. Ele começou a chegar mais cedo em casa, algo que antes parecia impossível em sua agenda. No início, ficava apenas observando, como fazia nos primeiros dias, mas logo passou a participar ativamente. Aprendeu a preparar as mamadeiras do jeito certo, a segurar os bebês com mais segurança, a reconhecer os diferentes tipos de choro. Pequenas conquistas que, para qualquer outro pai, seriam naturais, mas que para ele representavam verdadeiras vitórias pessoais. E, em cada uma dessas etapas, ela estava presente, não como alguém que substituía, mas como alguém que guiava, com paciência e respeito. Certa noite, enquanto um dos bebês chorava mais do que o normal, ele decidiu agir antes mesmo que ela entrasse no quarto. Respirou fundo, pegou o pequeno no colo e começou a balançá-lo suavemente, lembrando-se dos movimentos que havia observado tantas vezes. No início, o choro continuou, e a insegurança voltou a surgir. Mas ele não desistiu, manteve o ritmo, falou em voz baixa, ainda que as palavras não fizessem muito sentido. Aos poucos, o choro foi diminuindo até se transformar em silêncio. Quando percebeu que havia conseguido sozinho, sentiu algo que não sentia há muito tempo, orgulho de si mesmo. Ao levantar os olhos, viu que ela estava parada na porta, observando em silêncio. Não havia surpresa em seu olhar, apenas um leve sorriso, como se já soubesse que aquele momento chegaria. Ele não disse nada, mas também não precisava. Pela primeira vez, não se sentiu julgado ou inferior, mas encorajado. Era como se ela tivesse enxergado nele algo que ele mesmo havia deixado de acreditar. Com o passar das semanas, a casa começou a ganhar vida novamente. Os brinquedos passaram a ocupar espaço na sala, os risos dos bebês ecoavam pelos corredores, e até mesmo a luz parecia diferente, mais acolhedora. Ele começou a guardar alguns dos objetos da esposa que antes evitava tocar, não como uma forma de esquecer, mas como um passo para seguir em frente. Entendeu que manter a dor intacta não era uma forma de honrar sua memória, viver, sim, era. A relação entre ele e a empregada também mudou, de forma natural e silenciosa. As conversas, antes limitadas ao essencial, tornaram-se mais frequentes. Ele passou a perguntar sobre a vida dela, suas experiências, e descobriu uma história simples, mas cheia de força. Aquilo o fez refletir ainda mais sobre como, muitas vezes, as pessoas mais discretas carregam as maiores sabedorias. Uma tarde, enquanto observava os bebês dormindo tranquilamente, ele se aproximou dela na cozinha. Havia algo que queria dizer, mas não sabia exatamente como começar. Ficou em silêncio por alguns segundos, até finalmente encontrar as palavras. Disse que, antes da chegada dela, acreditava que sua vida havia perdido o sentido. Que tudo o que havia construído parecia vazio sem a presença da esposa. Mas que, aos poucos, ela havia ajudado a trazer algo de volta, não substituindo o que foi perdido, mas mostrando que ainda havia muito a ser vivido. Sua voz falhou levemente no final, mas ele não tentou esconder. Ela ouviu com atenção, como sempre fazia, e respondeu com simplicidade. Disse que ele nunca havia perdido aquilo que realmente importava, apenas precisava de tempo para enxergar novamente. E que o amor que sentia pelos filhos sempre esteve ali, mesmo quando ele não conseguia demonstrar. Naquele momento, ele entendeu que felicidade não era algo que surgia de grandes acontecimentos, mas das pequenas reconstruções do dia a dia. Estava no riso de seus filhos, nos gestos simples, na confiança que havia aprendido a dar. E, acima de tudo, estava na decisão de não enfrentar tudo sozinho. Ao voltar para a sala, pegou um dos bebês no colo e sorriu, de forma leve e verdadeira.
A casa já não era mais um lugar de ausência, mas de recomeço, e ele, finalmente, havia redescoberto não apenas a felicidade, mas também a si mesmo.